1 Tessalonicenses 5,17. O que está escrito na Bíblia de vocês aí? Orem continuamente. Orem continuamente. É só esse o texto hoje. Orem continuamente. Como é pouquinho, dá para a gente falar mais uma vez. Orem continuamente. Ser confrontado com a verdade de que eu não preciso fazer nada para merecer, não é uma tarefa fácil. Existe uma música de uma banda que eu gosto muito, uma banda americana chamada Times. A banda se chama 10th Avenue North. E ela fala sobre um amor de Deus que é derramado sobre a nossa vida sem que a gente precise fazer nada para merecer esse amor. E essa música, sempre que eu ouço, ela mexe comigo. Eu ouvi ela essa semana. E aí no momento dela, ele canta como se fosse Deus falando para quem está ouvindo, sabe? Como se fosse Deus falando diretamente para mim. E ele fala: meu amor está em cima, embaixo, dentro, no meio. Nos momentos em que você duvida de mim, quando você não pode sentir. Nos momentos em que você questiona, isso é real. Nos momentos em que você me odeia e quando você se curva. Meu amor está em cima, embaixo, dentro, no meio. Nos momentos de confusão, no caos e na dor, eu estou com você na sua tristeza, segurando o peso da sua vergonha. Meu amor irá te manter. Só pelo meu poder, eu não me importo onde você caiu, por onde você esteve, eu nunca vou te abandonar. Meu amor nunca acaba, nunca acaba. Eu não sei vocês, mas eu ouço esse tipo de coisas, para mim parece impossível de aceitar. Impossível de aceitar. Como assim? Até quando eu virei as costas? Como assim? Até quando eu ignorei a sua tristeza e deitei com meu namorado, com minha namorada? Até quando eu não estava nem aí, virei as costas para você e fui correndo para a pornografia. Como assim? Até quando eu não escolhi te seguir, quando eu escolhi não te querer. Filipenses ele já diria: não há nada que a gente possa fazer para Deus nos amar mais, e não há nada que a gente possa fazer para Deus nos amar menos. Esse tipo de situação é muito difícil de aceitar. O amor de Deus, ele muitas vezes é imperceptível, mas ele tem um poder enorme. A graça de Deus é muitas vezes imperceptível, mas ela é transformadora. A misericórdia de Deus é muitas vezes imperceptível, mas ela é totalmente presente e disposta a perdoar. E essas coisas, elas não são por merecimento. Na vida cristã, na nossa caminhada, as maiores atitudes que a gente pode tomar e que geralmente vão ter o maior impacto são as atitudes imperceptíveis. A vida cristã, ela é um pouco esquisita assim às vezes, ela é meio contrassenso. Ela não é muito racional. Muitos gestos imperceptíveis para o olhar humano, eles vão ser perceptíveis e agradáveis para Deus. Eles precisam ser só assim. Assim como alguns atributos imperceptíveis de Deus que eu acabei de citar aqui, também são os que têm o poder para transformar a vida de um homem e a vida de uma mulher. A Bíblia ensina para a gente que o invisível, o imperceptível, ele tem um valor muito maior no reino. O próprio Deus, ele é descrito como um ser invisível. Nosso próprio Deus é invisível. A Bíblia ensina para a gente que a glória que vai vir, acompanhada da vida eterna dos filhos de Deus, vai ser muito maior, ainda que a gente não consiga ver isso agora com nossos próprios olhos. Da mesma forma que a gente às vezes não consegue aceitar aquele amor, aquela graça de Deus, como eu falei aqui no início, por parecer às vezes imperceptível, irreal, sem merecimento, algumas atitudes também que a gente tem que tomar, a gente não consegue aceitar por ser alguns gestos também imperceptíveis, mas que podem aproximar a gente de Deus e fazendo com que a gente se torne útil e que Deus seja glorificado no nosso meio. A gente é ser humano, cara. A gente é humano e a gente tende a querer racionalizar as coisas da forma humana. Então, se eu não mereço o amor, não pode existir amor. Se eu não mereço perdão, não pode ter perdão. A gente tende a agir dessa forma. E da mesma forma, a gente também tem essas atitudes com gestos que tem que partir da gente. A gente tende a ser imediatista. Se eu oro e nada está mudando, nada está acontecendo, então Deus não está me respondendo. E aí vai ser difícil eu ter uma vida de oração.
Se eu não posso enxergar alguma coisa com meus próprios olhos, então nada está acontecendo. E é muito difícil eu ter fé no invisível. Por mais que a gente cante aqui, a gente às vezes vive como quem não consegue viver essa verdade. Mas aí, tem uma coisa que a gente precisa trazer para o nosso coração. A maioria das atitudes invisíveis, imperceptíveis, são as que mais vão agradar a Deus. A maioria das atitudes invisíveis, imperceptíveis, são as que mais vão agradar a Deus. Na maioria das vezes, Deus quer de nós atitudes invisíveis, gestos que talvez ninguém vai ver, mas que vão ecoar na eternidade, que vão ter eco na eternidade. Sabe por quê? Porque importa é o que a gente é realmente apenas para Deus, o que a gente é de verdade, não o que a gente é capaz de fingir para parecer perfeito, para parecer um cara, uma garota perfeita. E aí essa noite eu quero falar sobre vida de oração e vida de fé. Essa noite eu quero falar de vida de oração e vida de fé. Coisas imperceptíveis, mas que a gente precisa fazer, viver o tempo todo. Oração e fé andam juntas. É impossível fazer uma coisa sem a outra. É como o Bochecha sem Claudinho. É como avião sem asa, fogueira sem brasa. É oração assim sem a fé. A oração sem a fé. É impossível uma coisa existir sem a outra. A oração acompanhada da fé são atitudes que realmente podem trazer consequências que a gente vai levar para toda a eternidade. Mesmo que ela muitas vezes pareça pequena, pareça invisível, pareça fraca diante de Deus. Jesus ensina a gente a orar em todo o tempo. Jesus orava, mas ele deixa claro que isso deve ser feito num ambiente de intimidade com Deus. Ou seja, a gente não deve orar como uma coisa formal ou perceptível para as pessoas. A gente precisa orar de um modo real e sincero, expressando sim um verdadeiro relacionamento com Deus e uma confiança de que Ele, o nosso Deus, o nosso Salvador, pode responder. Apesar de a gente viver num mundo que clama por atenção, por popularidade, por aceitação, Jesus deseja que a nossa única fonte de recompensa seja a fonte que provém da fé. Isso quer dizer que em muitos casos, pode ser que a gente não seja reconhecido, pode ser que a gente não seja aclamado, pode ser que a gente não seja elogiado publicamente. Só Deus tem que aceitar, e só Ele pode responder o nosso clamor. Só Ele deve dar a recompensa, ou só Ele mesmo deve ser a recompensa. E eu queria aprofundar sobre isso, eu queria aprofundar esse assunto aqui com vocês essa noite. Em primeiro lugar, a gente precisa ter uma vida de oração. O texto que a gente leu de 1 Tessalonicenses: orem continuamente. Orem continuamente. Palavras de Paulo, palavras finais da carta que ele escreveu para a igreja de Tessalônica, como se fosse uma das diretrizes que ele deixa para aqueles irmãos, a necessidade deles orarem. E o verbo a palavra, a expressão que acompanha o verbo orar é a expressão continuamente. É como se Paulo estivesse deixando claro que o mais importante não era o modo como eles faziam, mas justamente a continuidade daquilo. A gente precisa orar em todo o tempo, continuamente, sem parar, toda hora, todo segundo. A melhor vida que eu e você podemos ter é a vida de oração. E por que a gente deve orar? Sabe por quê? Principal motivo, porque Jesus viveu assim, Ele viveu uma vida de oração e Ele também ensinou a gente que a gente deveria orar. Em Hebreus capítulo 5, versículo 7, está escrito sobre a vida de Jesus. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Jesus sempre orava e Ele ensinou a gente que a gente deveria orar. A maior atitude imperceptível que eu e você podemos ter é a oração, e ela tem o poder de produzir frutos que mais trazem bênção para a vida. A oração em secreto. Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus está lá no Sermão do Monte, falando um monte de coisa para aquele povo que estava ouvindo Ele ali. E aí em Mateus 6, versículo 6, Ele fala: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Jesus nunca teve a pretensão de que a gente vivesse sob os holofotes. Ele sim, Jesus merece adoração, Jesus tem que ficar sob os holofotes, a gente não.
a gente cabe apenas servir o reino. E o que é orar? Existe uma definição que a gente sempre aprende, desde que a gente é pequeno. Orar é falar com Deus. Se você está novo na fé, se você tem estado no nosso meio há pouco tempo, guarda essa expressão sim. Orar é falar com Deus. Mas se você caminha há mais tempo com Deus, hoje eu queria trazer uma nova definição para você guardar no seu coração. Orar é construir e manter um relacionamento. Orar não é só falar com Deus, orar é construir e manter um relacionamento. Falar, eu posso falar com qualquer pessoa. Eu posso, de repente, ir no caixa do banco e falar com quem está me atendendo, simplesmente para fazer um pagamento, para fazer qualquer coisa. Eu posso falar com o motorista do ônibus quando eu entrar no ônibus. Eu posso falar com um colega na minha faculdade, no meu trabalho. Eu posso falar com o atendente de uma loja. Eu posso falar com o guarda na rua. Nem sempre falar com alguém vai requerer intimidade. Nem sempre falar com Deus vai demonstrar intimidade com Deus. Deu para entender isso que eu estou querendo dizer? Deus quer um relacionamento. Deus quer relacionamento comigo e com você. E Ele quer tanto um relacionamento que Ele enviou Jesus. Ele enviou Jesus para morrer numa cruz, para dar a vida dEle pela minha vida e pela sua vida. E Jesus ensinou sobre a oração que a gente deve fazer, o que a gente acabou de ler aqui. Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Ele quer que seja em secreto aqui, não apenas para que ninguém saiba, não para que seja uma coisa escondida, para que ninguém saiba o que você está fazendo, não. O secreto aqui ele diz respeito à disposição do nosso coração. É para ser em secreto, no sentido de que não importa a aparência. Dá para entender isso aqui? Não é para ser com fingimento, não é para ser com falsidade, não é para ser com hipocrisia. No secreto, é você e Deus. No secreto, é você e Jesus, você derramando o seu coração, você abrindo sua vida diante dEle. Ali é algo verdadeiro, você não consegue enganar a Deus sobre quem você é. É isso que é o secreto aqui nesse sentido. A gente precisa orar sempre para a gente construir e manter um relacionamento verdadeiro e íntimo com o nosso Deus, com Jesus. E isso vai ajudar a gente a permanecer no Espírito Santo, que é quem vai dar para a gente força e tudo que a gente precisa para a gente viver em santidade. É por isso que a gente precisa orar em todo o tempo. Não existe nenhum relacionamento de amizade que não haja conversa, que não haja companheirismo, que não haja amizade e lealdade. A gente precisa viver uma vida de oração. E em segundo lugar, a gente precisa orar com fé. A gente precisa orar com fé. Para a oração ser verdadeira, a gente precisa fazê-la com fé. A gente precisa pedir com fé. Quando Jesus ensina que seu Pai que vê em secreto recompensará, isso diz muito mais sobre a forma como a gente tem que agir quando a oração é feita. Agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A gente não sabe qual vai ser a recompensa. O que Jesus deixa claro é que a recompensa vai vir. A recompensa vai vir. E isso é ter fé, que a oração chegou até a presença do Pai. E cabe a Ele a forma de responder, o tempo de responder, o modo de responder. A recompensa vai vir, amém? Amém? Mas não importa, o tempo é dEle, o jeito é dEle, a forma é dEle, o modo é dEle. Hebreus capítulo 11, versículo 1 fala sobre a fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos. Fé é a certeza da nossa esperança. A gente precisa de fé para a gente ter certeza que a gente está contribuindo para o reino, ainda que ninguém veja o que a gente está fazendo, ainda que ninguém dê o crédito sobre o que a gente fez, ainda que eu não consiga ver as coisas acontecendo da forma que eu gostaria, no tempo que eu gostaria. E aqui eu não falo de imediatismo no sentido de a gente querer a parada rápido, eu falo imediatismo no sentido de a gente querer as coisas no nosso tempo. A gente tem que aprender sobre o tempo de Deus, sobre o kairos de Deus. Existe um tempo no coração dele, que é o tempo ideal para algumas coisas acontecerem. Fé é a gente aprender a confiar nesse tempo, no tempo de Deus, no tempo que Ele tem para a nossa vida. Gente, isso é uma das coisas mais difíceis na vida cristã e na caminhada cristã. Mas se a gente começar a praticar uma vida de oração com fé, acreditando nisso, crendo nisso, trazendo isso para a nossa vida, coisas nunca antes vistas vão começar a acontecer no nosso meio. E vão começar a acontecer na sua vida. A certeza do que a gente espera, a certeza de que Deus realmente ouviu, a certeza da proximidade de Deus. Isso é fé. Isso é fé, viver com essas certezas.
Não necessariamente com a certeza de que Deus vai dar um sim, ou vai dar um não, ou Ele vai responder no tempo que a gente quer. É viver com a certeza de que Deus está perto, de que Ele ouviu. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aí, quais seriam as aplicações práticas para a nossa vida? Sobre tudo isso que foi falado. Em primeiro lugar, e óbvio, busque uma vida de oração. Eu e você precisamos buscar uma vida de oração. Querido e querida, ore todos os dias da sua vida. Eu vou falar para vocês uma coisa que eu tenho vivido, de verdade, assim. Ultimamente, com esse momento que o Gol está passando, eu tenho orado, assim, diariamente, assim, fervorosamente. Eu estou no carro orando, eu ando orando, tenho orado muito e Deus tem dado muitas respostas, assim, para o meu coração. E se eu pudesse falar para vocês hoje, eu falaria, cara, ora todos os dias, porque Deus pode responder a sua vida, Deus pode falar com você. É óbvio que a gente precisa ter uma vida de santidade, não adianta a gente esperar uma resposta de Deus, vivendo uma vida de pecado, porque a gente não vai conseguir ouvir a voz dEle. Mas se você está vivendo de verdade diante de Deus, uma vida que busca Ele com coração, uma vida que quer a presença dEle no seu coração todos os dias, cara, ora todos os dias que Ele pode falar com você. A gente precisa ser servo que ora, a gente precisa ser uma igreja que ora. Charles Spurgeon uma vez pregou um sermão sobre a oração eficaz, e ele começa falando isso: em geral, jamais veremos muita melhoria em nossas igrejas, enquanto a reunião de oração não ocupar o lugar mais elevado na estima dos crentes. Aí, Rômulo, depois pega essa aqui para você. A reunião de oração tem que ser a coisa mais importante, não pela reunião em si, mas porque ali a gente ora, porque a gente consegue falar com o nosso Deus. Queridão, tenta marcar um tempo diário na sua agenda para falar com Deus. E como a gente falou, orar não é apenas falar, é construir um relacionamento. Então começa a tratar a sua oração como um relacionamento, não apenas como um momento em que você fala com Deus, como se fosse uma obrigação. Sabe quando você sente falta de um amigo e quer estar perto dele? Sabe quando você gosta de marcar uma saída com a galera, ou quando você quer estar com seu namorado, com a sua namorada em todo o tempo? Isso é relacionamento, são coisas que impulsionam o relacionamento. Deus também quer esse tipo de atitude com Ele. Deus também quer esse tipo de atitude com Ele. A oração pode fazer coisas inimagináveis. Comece a viver uma vida de oração. Aí eu vou contar para vocês uma história. Lembra que na última vez eu falei para vocês que eu estava dando uma estudada sobre o avivamento na igreja coreana e tal? E aí eu li um livro chamado O Pentecoste Coreano. Eu não li esse livro inteiro, mas eu tenho ele, eu li várias partes dele. E eu li uma das partes que é mais maneiras, assim, que mostra a consequência da oração sobre a vida de uma igreja, sobre a vida de algumas pessoas que se colocam diante de Deus e começam a clamar e a interceder pela igreja. O William Blair foi um missionário e ele foi para a Coreia para levar o evangelho para lá. Na verdade, esse movimento de levar o evangelho para a Coreia, ele surgiu da igreja metodista e da igreja presbiteriana. E aí essa história aconteceu, esse avivamento ele é datado do ano de 1907, inclusive falam que para você entender todo o avivamento da igreja coreana, você precisa entender esse momento aqui, que eu vou falar com vocês agora, que foi justamente o que todas as pessoas, os historiadores, consideram como realmente assim, o que começou o avivamento lá na Coreia. Então, William Blair foi um missionário presbiteriano que foi para lá, e isso aconteceu na capital antiga da Coreia, que era Pyongyang, que fica a 300 quilômetros ao norte de Seul. Seul é a atual capital da Coreia. William Blair chegou lá na Coreia com a esposa dele em 1901, aos 25 anos de idade. O cara novinho, a idade de, eu acho que de quase a maior galera que está aqui essa noite aqui. E ele foi um dos pregadores na noite, numa conferência bíblica que aconteceu lá nessa igreja, onde foi, que se desencadeou esse avivamento aqui. E aí estava ele e o reverendo Graham Lee, que foram os dois missionários que estavam à frente dessa igreja aqui. E diz na história que eles foram os únicos missionários presentes naquela reunião considerada o início do avivamento. Então eles contam que numa noite de domingo, no culto que eles prestaram a Deus, eles contam que sentiram um sentimento muito estranho, como se alguma coisa tivesse bloqueado a igreja. A igreja estava cheia, mas eles sentiram que alguma coisa estava bloqueando a presença de Deus no meio deles, e eles sentiram essa coisa esquisita no meio deles. E aí, pelas palavras do William, que escreve o livro contando esse episódio, ele fala, não havia vida na reunião, não havia vida.
E aí, na segunda-feira, eles acharam aquilo muito estranho. Na segunda-feira, eles reuniram os missionários daquela igreja. E aí, eles começaram a orar e a clamar a Deus fervorosamente. E aí, eles falam que estavam unidos num só espírito. E eles se recusavam a deixar Deus ir até que Deus abençoasse a vida deles. E eles falam que na segunda-feira foi um culto totalmente diferente. Eles fizeram um culto na segunda-feira à noite de novo. E eles contam que cada um sentiu que o lugar estava cheio da presença de Deus. Eles clamaram durante o dia todo, e à noite eles sentiram que o lugar estava cheio da presença de Deus. E aí conta que depois de um breve sermão desse Blair, o senhor Lee, que era o outro missionário, assumiu a reunião e ele pediu orações. E aí conta na história que todo mundo começou a orar junto, no mesmo clamor, naquele lugar ali. E ele fala, todo o auditório começou a orar em alta voz, todos juntos. E aí o William Blair descreve o efeito. Foi indescritível, não houve confusão, mas uma vasta harmonia de som e espírito, uma fusão de almas movidas por um irresistível impulso de oração. A oração soou para mim como a queda de muitas águas, um oceano de oração atingindo o trono de Deus. E aí falam que poucos missionários estavam presentes naquela noite de segunda-feira. E aí, na manhã de terça-feira, o Blair e o outro missionário, o Lee, eles foram de casa em casa contando para as pessoas o que tinha acontecido, porque um monte de gente tinha perdido. Tipo o que a gente viveu aqui há 3 semanas atrás, porque várias pessoas perderam mesmo um momento maravilhoso do Espírito aqui. E eles foram falando para as pessoas o que tinha acontecido. E aí à noite, no outro culto, na terça-feira, aconteceu uma experiência muito legal. Eu não contei isso aqui, mas eles já estavam vindo de um processo de oração intenso. E aí aconteceu todo esse episódio que eu estou falando. E aí na terça-feira à noite teve uma experiência. 2 presbíteros eram brigados entre si, eles se odiavam, pelo que o livro conta. E aí um desses presbíteros sentia uma vontade imensa de ir lá na frente e pedir perdão para outro presbítero, na frente de toda a igreja. E ele vai, e ele pede perdão, ele confessa, e ele pede para o Blair fazer uma oração por ele. Aí o Blair conta que ele começou a orar, pai, pai, e de repente ele não conseguiu mais continuar a oração. E ele descreve, foi como se o telhado tivesse sido retirado do prédio e o Espírito Santo de Deus descesse do céu numa poderosa avalanche de poder sobre nós. Eu caí ao lado do Kim, que era esse presbítero, e chorei e orei como nunca havia orado antes. E o Espírito Santo se derramou sobre aquela galera ali. O Espírito Santo se derramou. E aí conta na história que os cristãos voltaram para casa levando o fogo pentecostal com eles. O fogo pentecostal no coração. E aí diz que por onde a história foi contada, o mesmo Espírito inflamou e espalhou as chamas, até que praticamente cada igreja de toda aquela região ali tivesse recebido. Muito maneiro, porque daquele sábado, da experiência que a gente teve aqui, no dia seguinte, teve a continuação do fim de semana de treinamento e teve essa experiência. O Rômulo tentou falar sobre o que aconteceu, ele também não conseguiu e começou a chorar. Eu lembro que eu pensava no que tinha acontecido na noite anterior, eu também não conseguia falar, vinha lágrimas sobre meus olhos. Eu conversei com várias pessoas aqui que viveram isso também e choraram, porque o Espírito Santo de Deus se derramou. Isso é a presença do Espírito no nosso meio, que vem através da oração. E esse movimento lá na Coreia, em 1907, fala que até escolas tiveram de deixar de lado as lições por alguns dias, porque as crianças choravam pelos erros delas. Você consegue ver isso? Diz que depois dessa visitação do Espírito, milhares de coreanos experimentaram uma genuína obra de conversão. E aí depois, se você puder ler esse livro, que ele tem vários detalhes, ele conta muito mais experiências muito maneiras. Vale a pena ler o resto da história. Mas isso é resultado de vida de oração, avivamento verdadeiro, Segunda aplicação, a gente precisa exercitar a nossa fé. Eu e você precisamos exercitar a nossa fé. Creia que Deus ouviu o seu clamor, a sua petição, a sua oração, ainda que para você Ele não tenha respondido. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu sou daqueles que não gosta de falar esse negócio, Deus ainda não me respondeu. Eu acho de verdade assim, que se a gente ora com fé, crendo, está vivendo uma vida santa, se de repente existe um silêncio, isso é uma resposta. O não e a calma de Deus às vezes também é uma resposta. Sabe? Tipo assim, calma, isso é uma resposta dele. Gente, como eu falei antes, fé não é sinônimo de imediatismo. E fé não é sinônimo de sim o tempo todo. Fé é a gente confiar no tempo de Deus.
Fé é a gente confiar no tempo de Deus. Quando a gente pratica uma vida de oração com fé, coisas nunca antes vistas vão realmente começar a acontecer. O avivamento vem com força. O inferno treme quando a gente começa a orar. Quando a gente leva uma vida de oração. Satanás, ele vai fazer de tudo para a gente não viver uma vida de oração. Sabe por quê? Porque Deus ouve. Deus ouve. E muitas vezes Ele atende. Muitas vezes Ele dá o sim, sim. A nossa parte é ter fé no que a gente está pedindo. Até mesmo para aceitar um não de Deus. Aí eu queria ir até além. Até o não de Deus assombra as trevas. Sabe por quê? Porque até o não de Deus traz implícito que um relacionamento está construído entre eu e o meu Deus. Deus é muito maravilhoso. Os relacionamentos eles se baseiam no diálogo, na proximidade, na presença, no ouvir. O inferno treme quando a gente vive uma vida de oração. Se a gente se tornar uma igreja de oração, cabe a nós a fé, a certeza de que Deus ouviu e tem andado comigo, tem andado com você. Eu queria concluir dizendo que no reino, as coisas mais valiosas são as que a gente não vê. Gestos imperceptíveis que podem deixar uma marca eterna na vida. A oração é o que aproxima a gente de Deus. A oração é um gesto imperceptível na maioria das vezes. E a fé é o que faz a oração ser verdadeira. Ela que dá credibilidade ao que a gente leva a Deus. A fé deixa claro que a gente confia que existe um Deus e Ele é o melhor para responder a nossa oração. A melhor vida que a gente pode ter é uma vida de oração com fé. Como a gente falou no início, às vezes a graça e o amor de Deus, eles são impossíveis de aceitar, porque eles fogem ao padrão humano, ao padrão que a gente está acostumado a viver. E assim como é impossível aceitar esse tipo de coisa, é muito difícil também eu simplesmente acreditar que eu fecho meu olho e eu falo com Deus. Será que Ele me ouve? Às vezes minha oração parece tão fraca, parece que eu estou tão distante. Mas, gente, a gente só consegue manter um relacionamento com Deus assim. E pode ter certeza que a sua oração, ela é ouvida. Deus sabe, Deus conhece o seu coração. A gente precisa receber essa verdade, viver isso todos os dias. Para que haja um derramamento do Espírito Santo, é preciso oração. É preciso pedir ao Pai, como a Bíblia ensina. E é preciso de fé para crer que Ele realmente pode fazer isso. Gestos imperceptíveis que podem causar um estrago no mundo espiritual e no mundo físico. Amém? Você pode fechar o seu olho, baixar a sua cabeça para a gente fazer uma oração? Senhor, muito obrigado por quem você é, Pai. Muito obrigado por você revelar, Senhor, a sua vontade para a nossa vida, Pai. Ajuda a gente a amar você com todo o nosso coração. Ajuda a gente a viver uma vida de oração, Senhor. Que a gente aprenda a confiar no seu poder, a confiar mesmo na sua vontade, Senhor. Você pode todas as coisas, todo o poder está nas suas mãos, Senhor. Recebe a nossa adoração nesse lugar, recebe todo o nosso desejo, Senhor, de viver realmente um movimento, Pai, que espalhe Jesus por onde vai, que espalhe o Evangelho de Cristo por onde vai. Senhor, traz, Senhor, para o nosso coração, para a nossa vida, uma vontade inexplicável de te buscar, de viver para a sua adoração, de viver para a sua glória, de viver para espalhar o seu reino, para espalhar o amor de Jesus, o seu evangelho perfeito que pode transformar uma vida. Senhor, ajuda a gente a viver uma vida de oração todos os dias da nossa vida, Pai. Ajuda a gente a perceber a importância disso, Senhor, de viver diante de você, Pai. Ajuda a gente a construir um relacionamento com você, Senhor, um relacionamento baseado na fé, crendo que você pode todas as coisas, Pai. No nome de Jesus, Senhor, amém.